Icebergs. Eu adoro esse tipo de vídeo. Pra você que não sabe, iceberg é um tipo de vídeo onde tem camadas de informação, onde cada camada tem tópicos, e quanto mais fundo a gente desce no iceberg, mais interessantes e mais desconhecidos e mais obscuros os tópicos ficam. Então nesse vídeo eu peguei alguns icebergs de Ninjago da internet, fiz o meu próprio, e vamos lá que esse iceberg tá incrível. Indo desde a superfície, onde, são tópicos manjados que todo mundo já sabe, quem assistiu a série sabe, até o fundo do iceberg com informações, totalmente obscuras. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E agora sim, bora pro iceberg. O primeiro mestre Spinjitzu é o criador de Ninjago. Ele nasceu no reino de Oni Dragão como uma criança que tinha o poder da criação e destruição. Ele tentou parar a guerra dos Oni e dos dragões junto da Primágora, mas falhou. Então, por conta disso, ele fugiu do seu reino natal, indo para Ninjago, que na época era governado por Wojira. Mas junto de Niad, o primeiro mestre Spinjitzu também conseguiu derrotá-lo. Depois dessa vitória, o primeiro mestre Spinjitzu usou o poder das 4 armas douradas para criar Ninjago como a gente conhece. E ele é um dos personagens mais poderosos de Ninjago, além de pai de 2 dos personagens mais importantes da série, que é o Mestre Wu e o Garmadon. O Ninja Verde é uma profecia que dizia que um ninja ia se destacar entre todos os outros e se tornaria o Ninja Verde, que seria o ninja que derrotaria o Lorde das Trevas. Então isso acaba sendo um conflito no início da série, já que os 4 ninjas originais começam a competir para ver quem seria o Ninja Verde, até ser revelado que o Ninja Verde na verdade era o Lloyd, que não queria ser um ninja, mas ok. O Ninja Verde ao longo do tempo vai ganhando o protagonismo, com o Lloyd meio que virando realmente o protagonista da série. As armas douradas foram usadas pelo primeiro mestre Spinjitzu para criar Ninjago, e depois elas foram as armas usadas pelos ninjas durante a primeira temporada. Elas também poderiam revelar a identidade do Ninja Verde caso elas estivessem junto do escolhido. Elas na verdade tiveram um destino bem confuso, já que elas eram as armas douradas, viraram a mega arma, foram pro espaço, depois transformadas na armadura dourada do Overlord, depois transformada de novo em armas, depois em armas de cristal e depois recuperadas pelos ninjas. Uma completa loucura. Os poderes elementais são poderes da criação, que mesmo se referindo como poderes elementais, não são só elementos, já que alguns poderes elementais são como velocidade, ou reflexo. Mas enfim, a maioria desses poderes que os humanos têm, usados realmente pelos mestres elementais, foram dados pelo primeiro mestre Spinjitzu há milhares de anos atrás. Mas os poderes elementais em si foram criados e vieram dos dragões matrizes. Falando neles, os dragões matrizes foram introduzidos em Ascensão dos Dragões, e hoje provavelmente são considerados os seres mais fortes de toda Ninjago, já que eles são meio que deuses, que são as fontes dos poderes elementais, e que nas palavras da dragão matriz do movimento, se eles não existissem, o universo colapsaria. Então eles são meio que os deuses de Ninjago. Bem, esse tema é óbvio, mas sim, ele tem que estar no iceberg. Nos pilotos, o Zane é apresentado como um ser humano normal, mas ao decorrer da primeira temporada, nós descobrimos que na verdade ele é um robô, um Nindroid, e ele continua com essa aparência até a terceira temporada. Já no Torneio dos Elementos, ele teve que reconstruir seu corpo pro corpo de titânio que a gente tá acostumado. Bem, o reino de Ninjago tem 2 ilhas principais, sendo elas Ninjago, que é a ilha normal e tudo mais, e a Ilha das Trevas, a Dark Island, que é onde o Overlord e o Exército de Pedra estavam lá na segunda temporada. Isso aconteceu porque na batalha lá milhares de anos atrás do primeiro mestre Spinjitzu contra o Overlord, o primeiro mestre Spinjitzu não conseguiu derrotar o Overlord em si, e então dividiu Ninjago em 2,
com o Overlord ficando em uma dessas metades. Os 16 reinos são um dos conceitos mais interessantes de Ninjago. A gente não sabe se são como lugares de um mesmo planeta, se são dimensões diferentes ou planetas diferentes, mas os reinos são lugares separados. E cada um deles é diferente. Por exemplo, temos o reino de Ninjago, o reino de Oni Dragão, o reino das nuvens, o submundo, o reino amaldiçoado, reino da loucura, enfim, tem vários. Esse é o casal mais famoso da série. Jay e Nia estava lá desde o começo, desde os episódios pilotos, e ele foi só melhorando durante as temporadas. Foi de insuportável pra o melhor casal de Ninjago. Pena que hoje o casal não tá na sua melhor situação. Outro casal bem famoso é Zane e Pixel. Esse também é um dos meus favoritos, tá quase no nível de Jay e Nia, na minha opinião, porque as cenas de Zane e Pixel são simplesmente incríveis. A Pixel era um robô do Cyrus Borg, que acabou recebendo metade do coração do Zane, e os dois acabaram se apaixonando. E esse casal trouxe muitos momentos legais, como por exemplo, um episódio de Cristalizados, que é onde o Zane aparentemente morre, que na minha opinião é um dos momentos mais emocionantes da temporada, e mesmo que eu soubesse que ele não ia morrer, as palavras da Pixel são, tipo assim, emocionantes. Para finalizar com o tópico de casais, temos Kai e Skylar, que foi um chip meio que incluído lá na 4ª temporada, que infelizmente não foi muito explorado, já que a Skylar apareceu na 4ª temporada e foi bem explorada, daí só retornou na 9ª temporada, quando o Kai estava em outro reino, e depois disso, só em Cristalizados praticamente. Mas é um bom casal, com certeza um que rola uns momentos bem engraçados. The Weekend Whip é a música de abertura da série, que infelizmente eu não posso pôr aqui, senão é copyright, mas é incrível, maravilhosa. Além da original, a cada temporada praticamente ela recebia um remix. E eu realmente não sei dizer meus favoritos, todos são muito bons. Mas Shintaro Dungeons Whip é muito bom, The Wicked Whip também é muito bom, e Rift Whip. Eu acho que essas 3 são os melhores remixes. The Fold é a banda por trás dessas músicas, que é uma banda simplesmente incrível, eu adoro o trabalho deles. Mesmo que eu não ouça muitas músicas deles que não são de Ninjago, mas os caras fazem um trabalho incrível. E vale mencionar algumas músicas que não são The Weekend Whip, como por exemplo Day of the Portage, Bring on the Pirates, Spinning Out the Colors. Enfim, vai ver todas as músicas que todas são muito boas. Esse é um tópico até que bem discutido pelos fãs de Ninjago, que é o crescimento artificial do Lloyd. Pra você que não lembra, o Lloyd até mais ou menos metade da 2ª temporada era uma criança. Mas para derrotar o Groudon, eles precisavam usar o Chá do Amanhã, que mataria o Groudon, envelheceria os ninjas, que estavam crianças na época, mas também iria envelhecer o Lloyd, mas o Lloyd usou de qualquer forma. Então os ninjas envelheceram, o Groudon morreu, mas o Lloyd envelheceu também. E não sabíamos até que idade ele tinha antes e que idade ele tinha depois do Chá do Amanhã. Mas em uma entrevista, a dubladora do Lloyd simplesmente confirmou que o Lloyd tinha 10 anos antes do Chá do Amanhã e depois de ter recebido o chá, ele tinha cerca de seus 14 anos. Então ele acabou perdendo 4 anos da vida dele. O Pink Zane, o Zane Rosa, é um dos momentos mais marcantes de Ninjago, que é quando na primeira temporada o Lloyd lava as roupas do Zane com as roupas do Kai, o que deixa as roupas do Zane rosas, o que muda até a cor do Spinjitzu, e é simplesmente um dos momentos mais legais da temporada. O Dr. Julian é o pai do Zane, tipo não literalmente, mas ele é o criador do Zane, que acabou morrendo de velhice e desligou as memórias do Zane para que ele não lembrasse disso. Mas o pai do Zane foi revivido pelo Samukai para fazer veículos e tudo mais. Então ele ficou vivo novamente e foi encontrado pelos ninjas na 2ª temporada. Mas no início da 3ª temporada é dado a entender que o Dr. Julian morreu de novo.
e mais enfatizado em Day of the Departed. Provavelmente o chá que o Samukai deu pro Dr. Julian não dava muito mais tempo de vida para ele. Então, algum tempo depois dos acontecimentos da segunda temporada, o Dr. Julian morreu pela segunda vez. Bem, para você que não sabe, da primeira até a 10ª temporada, Ninjago era animado pela Will Films, que não fez muita coisa além de Ninjago, mas a animação era muito boa. Mas a partir da temporada 11, Ninjago começou a ser animado pela Wild Brain, o que afetou até o tamanho dos episódios, já que, da primeira até a 10ª temporada, os episódios tinham 22 minutos. Já na fase Wild Brain, tinham mais episódios, só que os episódios tinham 11 minutos. E as lutas ficaram até mais bonitas, mas por um longo período de tempo, parecia que a Wild Brain não sabia fazer sombras, porque não é possível. Enfim, eu gosto realmente das duas animações, mas eu acho que a Wild Brain começou muito mal. Esse é o tópico mais chocante do iceberg. A origem do nome Ninjago vem da junção de ninja com Lego. Aí fica Ninjago. Vamos pro próximo tópico? Sim, pra você que não lembra, em Skybound, o Jay deseja pro Nadakan ser rico, ter o dinheiro pra dar tudo que a Nia quer. E no mesmo momento, o Jay recebe uma carta que o pai dele morreu. Só que quando o Jay vai no ferro velho, o pai dele não morreu. E aí ele descobriu que ele era adotado. Bem, fazia algum sentido, já que nenhum dos pais dele eram mestres elementais, mas de qualquer forma foi um choque. O pai dele é o Cliff Gordon, que é simplesmente o ator do Fleet Donegan, o personagem que o Jay adora na série, e a sua mãe é a mestre elemental do raio. Irmãos Hangman são os escritores principais assim de Ninjago que fizeram as temporadas que as pessoas mais falam bem, na verdade, que é da primeira até a 9ª temporada. Essas temporadas todas foram escritas pelos irmãos Hangman. E às vezes eles faziam algumas participações na série, como na prisão de Cryptarium na 4ª temporada, e ajudando os ninjas a invadir a Nova Ninjago lá na 6ª temporada. Bem, é isso mesmo, não tem muito o que falar. Tima é canônico em Ninjago. É um dos 16 reinos, mais especificamente o Wildness. Então Tima é parte desse reino. Mas não é como se aqui no Brasil muita gente conhecesse Lego Tima. Então é isso, não tem muito o que dizer. Sim, Jay e Nia são as únicas pessoas confirmadamente que se lembram de Skybound. Já que se você não lembra, a Nia morre no final de Skybound. E já que o Nadakan está fraco por causa do veneno da viúva de tigre, ele acaba ouvindo o desejo do Jay, que era o de ninguém nunca ter encontrado o bully do Nadakan. O que faz o Nadakan voltar no tempo completamente até um momento antes do bully ser achado, criando uma linha do tempo alternativa onde o Nadakan nunca foi liberto. Mas o Jay ainda lembra dos eventos de Skybound, já que ele fez o pedido, e a Nia, por algum motivo, também se lembra. Obviamente isso no roteiro foi porque eles são o casal da temporada, né? São os personagens principais, pra ter um momento bonito no fim. Mas não sabemos exatamente o porquê da Nia lembrar de Skybound. O poder marrom é uma das coisas mais inúteis que eu já vi na minha vida. Isso acontece na 9ª temporada, quando Dareth pede pra Mistake um chá especial que lhe daria um poder elementar. E depois de tomar um galão de chá, o Dareth consegue criar meio que um poder marrom, que não serve pra nada e depois dele usar ele precisa ir no banheiro. Então, tipo assim, top 10 poderes úteis. O Clutch Powers era originalmente o personagem de um filme da Lego chamado Clutch Powers, onde era um grande aventureiro e tudo mais. E daí, na temporada 11, temos a participação do Clutch Powers. Só que uma versão cansada, rabugenta, ranzinza e tipo assim, que não tem nada a ver com o do filme. Mas aparentemente sim, o filme do Clutch Powers é canônico em Ninjago, de alguma forma. É isso mesmo.
o Overlord é imortal. Então ele pode ser derrotado, adormecido, mas nunca morto, já que ele representa a escuridão de Ninjago. Foi o que surgiu para confrontar a luz que estava sendo Ninjago. Então ele não pode morrer, já que ele é literalmente a representação das trevas. Shadow of Ronin é um jogo que saiu para celulares e PS Vita, se eu não me engano. Nesse jogo, o vilão principal é o Ronan, e curiosamente é a primeira vez que ele aparece. Esse jogo deveria ser canônico, por isso na quinta temporada os ninjas parecem conhecer o Ronan, mesmo nunca tendo o visto na série. Mas o jogo não é considerado canônico, por segundo Tommy Anderson, que é o co-criador de Ninjago, eles terem tido liberdade criativa demais. Bem, essa é a origem do nome Garmadon. Garmadon é simplesmente a reorganização da palavra Armagedon. Então é isso, não tem muito mais o que falar. Way of the Portage é uma história escrita pelo Tommy Anderson, co-criador de Ninjago, que nas palavras dele, abre aspas, poderia ser canônico, fecha aspas, que se foca no Cole. Essa aventura se passaria entre a 7ª e a 8ª temporada, e nela são explicadas várias coisas, como por exemplo o porquê do Cole trocar sua arma de foice para martelo, e o que era aquela marca verde na cabeça do Cole que ele tinha durante o fim de Day of the Portage e a 7ª temporada, que acabou perdendo a partir da temporada Filhos de Garmadon. Então é uma história muito legal, eu recomendo que todo mundo leia. Tem na wiki de Ninjago, é só você usar a tradução automática. E é realmente uma história muito interessante que aumenta a lore de Ninjago, além de explicar algumas coisas a mais. The Splinter in the Blind Man's Eye, ou A Farpa no Olho do Homem Cego, na tradução literal, é outra dessas histórias escritas pelo Tommy Anderson, que poderia ser canônica, mas não é 100% confirmada que é. É uma história focada no Lloyd e no Clancy, sim, no Clancy, dos Piratas do Céu do Nadakan, os dois juntos indo para o Templo Suspenso, que é aquele templo visto na montanha na 5ª temporada, para achar um homem chamado Wishmaster. É outra história muito interessante que expande a lore de Ninjago. Se você tá curioso por mais conhecimento da série, leia tanto Way of the Portage quanto The Splinter in the Blind Man's Eye, que é um nome complicado, eu sei, mas é muito bom, é muito bom. A logo da Wu Crew é esse logo aqui, que aparecia em vários produtos de Ninjago, vários jogos de Ninjago, e também fazia aparições na série, especialmente lá para 8ª e 9ª temporada, mas que ao longo dos anos acabou meio que sumindo. Sim, infelizmente o Ultra Dragão morreu. Para você que não se lembra, o Ultra Dragão é a combinação dos 4 dragões que os ninjas tinham, que foi utilizado no final da 1ª e na 2ª temporada, no caso já como Ultra Dragão, né? Mas foi confirmado que depois da 2ª temporada, o Ultra Dragão foi pro reino de Oni e Dragão. E sabe esse trono do Barão de Ferro? Então, esses ossos são os ossos do Ultra Dragão. E infelizmente foi confirmado que os ninjas não perceberam que esses ossos eram do Ultra Dragão, o que deixa a situação mais triste. Bem, Clutch Powers é visto em diversas ocasiões segurando o bule de Tairan, que é o bule de chá onde o Nadakan tá preso, e muitas vezes parece até libertá-lo, mas nunca vimos se ele realmente libertou o Nadakan ou não. Sim, foi confirmado que durante os eventos da 6ª temporada, o Nadakan também caçou os Mestres Elementais. Então personagens como Griffin Turner, a Camille, Karloff talvez, Tox, Sr. Pale, enfim, esses Mestres Elementais da 4ª temporada também tiveram a alma sugada pra Jean Blade, pra Lâmina Jean.
Bem, pra você que não sabe, Belle Delphine faz um conteúdo não muito legal, digamos assim, e muita gente acusa Prime Empire de ter um NPC que seria a representação dela na série. Eu duvido muito que eles tenham se inspirado em alguma coisa assim, já que já tivemos personagens nesse estilo, em Ninjago, pelo menos no filme, por aí. Então eu realmente acho que foi uma coincidência, porque não é possível, eu me recuso a acreditar. Bem, essa é uma piada da 8ª temporada. Quando o carteiro vai entregar uma carta pro Kai, na versão original ele fala: "Nos vemos na próxima temporada". Aí o Kai fica confuso, tipo, o quê? E aí o carteiro disfarça falando, você sabe, inverno, verão e tudo mais. Já que, em inglês, season é tanto pra temporada quanto pra estação do ano. Mas aqui no Brasil foi traduzido como estação, então a gente não tem essa piada no Brasil. Bem, essa é uma censura meio estranha, mas acabou acontecendo lá na primeira temporada, já no segundo episódio. Nos Estados Unidos e no Canadá, ao invés de o Kai abrir a geladeira e o Zane tá dentro, comendo queijo, o Zane deixou uma mensagem dentro da geladeira. Isso foi feito pra não incentivar crianças a entrarem dentro de geladeira. Mas tipo assim, de graça essa censura assim. Essa era uma teoria que tinha durante o lançamento da temporada 11. Uma teoria que dizia que a Nia viraria a nova mestre do gelo, já que ela parecia estar treinando tudo mais pra controlar o gelo, e é isso. Até vimos ela controlar um pouco de neve, um pouco de gelo, já que faz sentido, já que é água. Mas não, a Nia não é mestra do gelo, ela só conseguiu controlar o gelo, que já estava lá, porque gelo é água. Esse tópico se refere aos Nindroids, já que, tecnicamente, todos os Nindroids são irmãos do Zane, já que todos foram feitos pela mesma base ali do Zane, que foi criado pelo Dr. Julian. Isso é abertamente falado, inclusive, em Day of the Departed, quando o General Cryptor refere-se ao Dr. Julian como, abre aspas, nosso pai, fecha aspas, pro Zane. Então, tecnicamente, eles são algum tipo de irmãos. Bem, essa é uma das ideias descartadas favoritas dos fãs, que também é uma das minhas que eu queria muito que tivesse acontecido. O Echo Zane foi um personagem introduzido na 6ª temporada, como um clone do Zane que o Dr. Julian criou para não ficar sozinho naquela torre que ele estava preso. Ele foi achado durante a 6ª temporada, Skybound, mas se pararmos para pensar, Skybound não aconteceu mais. Tipo, todos os acontecimentos foram apagados da realidade. Então o Echo Zane nunca foi achado. Mas isso mudaria com essa ideia que seria usada na 8ª temporada, onde o Sr. E seria revelado como Echo Zane. Por isso, se você reassistir a luta, inclusive, do Sr. E contra o Zane, tem todo um foco no Zane perguntando quem ele era, pra no final não dar em nada. Isso porque na versão original da cena, seria revelado que o Sr. E, na verdade, é o Echo Zane, fazendo assim a revelação bombástica e chocante. A mãe do Jay é a mestra elemental do raio, no caso a mãe biológica mesmo. Não sabemos o porquê ela abandonou o filho junto do Cliff Gordon, e não sabemos se ela está viva. Mas ideias descartadas diziam que ela teria um papel significativo em Prime Empire, com inclusive esse sendo o motivo de, no final da temporada, o Jay mencionar pro Nagami que os pais dele o abandonaram. Isso porque a mãe do Jay teria uma parte significativa em Prime Empire que foi totalmente descartada. Tima teria outra participação em Ninjago. Tima tem só pequenos easter eggs, como na temporada 11, os castores, e o mais icônico que é na 5ª temporada, a luta do Lloyd e do Moro, onde eles simplesmente caem em Tima. Mas Tima também deveria ter uma cena na temporada 10, Marcha do Zone, mostrando o reino sendo corrompido por os Trazedores da Destruição, o Zone junto do Ômega. Mas infelizmente essa cena foi descartada. Na versão chinesa de Day of the Departed, tem algumas cenas diferentes, como a primeira,
que é mostrado como eles fizeram a divisão de veículos, que, se eu não me engano, o Jay até cita na versão americana. Em 1998, tivemos os conjuntos Lego Ninja, que são os primeiros ninjas de Lego. Ou seja, foi o que deu a ponta inicial para Ninjago no futuro existir, lá para 2010, 2011. Mas infelizmente os sets na época foram substituídos por sets de cavaleiros. Em um livro do Torneio dos Elementos, é mostrado Lar, que é um mestre elemental da água que até teria derrotado o Kai durante uma partida do Torneio dos Elementos. Porém, se você acompanha Ninjago, você sabe que a Nia é a mestre elemental da água. Porém, nessa época a gente não sabia disso, já que só ia ser revelado que a Nia tinha um poder elemental na 5ª temporada, enquanto o Torneio dos Elementos é a 4ª. Então, o livro preencheu esse poder elemental que não tinha mestre elemental na época. E uma curiosidade interessante é que o Lar foi usado em Way of the Departed como um charlatão. Ele foi citado como alguém que contava histórias falsas sobre ele ser um grande guerreiro e o mestre elemental da água, o que foi uma sacada genial. Se você assistiu Prime Empire, você sabe que só os ninjas humanos entraram no jogo. Já o Zane e a Pixel ficaram no mundo real para procurar o Milton Dyer. Por isso, o Zane não tem o traje digital, que é o traje que eles usam dentro do Prime Empire. Porém, foram lançadas até cartas mostrando o Digital Zane, como seria a roupa do Zane se ele tivesse entrado no Prime Empire. Esse é um dos casais mais aleatórios de todos, de todos que eu já vi. Quer dizer, já vi alguns piores, mas esse é estranho porque, ok, saca? Até o retorno da Harumi em Cristalizados, esse seria um casal de pessoas que odeiam o Lloyd. E ok, eles nunca se conheceram, então tanto faz. É um chip estranho que, ok, tá bom, tanto faz. Você se lembra do Klaus Anacondrai? Não, porque ele nunca existiu. O Klaus nunca virou um Anacondrai porque antes da transformação ele foi levado para o reino amaldiçoado. Mas em um jogo de Ninjago, o Klaus Anacondrai é um dos personagens desbloqueáveis. Então temos o design do Klaus Anacondrai de forma oficial. Então, lembra da frase do Crux e do Acronix no final de Mãos do Tempo falando que eles queriam ir pro futuro, só que foram impedidos pelo Wu, o Kai e a Nia? Então, na versão original do roteiro, isso realmente aconteceria. Crux e Acronix iriam pro futuro, onde teriam os ninjas mais velhos e os seus filhos. E assim, eles lutariam com os Irmãos do Tempo, e esse seria o fim da série. Sim, a série ia acabar em Mãos do Tempo. Só que, como vocês sabem, o final foi alterado, com os Irmãos do Tempo ficando perdidos no tempo. Sabemos confirmadamente que Jay e Nia se lembram dos acontecimentos de Skybound. Porém, tem um personagem que é cogitado de também lembrar, que é o próprio Nadakan, já que foi ele que fez o pedido. E até o Tom Anderson falou que provavelmente o Nadakan lembra sim de Skybound e que ele não tá nada feliz com isso. No final da primeira temporada, os Serpentine acabam corrompendo um trem, fazendo ele virar um trem Serpentine. E você pensa, ok, isso é feito pra fazer set de brinquedo. Só que, curiosamente, o conjunto do trem Serpentine nunca saiu. Então é bem estranho. O cachorro do Mestre Wu é uma coisa muito estranha. Ele apareceu em um set da 5ª temporada e depois, se eu não me engano, no set Ninjago City. E é o cachorro do Mestre Wu, ele usa uma besta, cara. Não sabemos se ele tinha planos pra que ele aparecesse na série, ou se ele foi só jogado nos sets assim porque sim. Não sabemos o porquê tem o cachorro do Sensei Wu nos sets de Ninjago, sendo que ele nunca apareceu na série.
Bem, a LEGO faz conjuntos de várias franquias, inclusive de LEGO Minecraft. Porém, no conjunto LEGO Minecraft O Ataque de Illager, temos uma minifigura Minecraft do Kai. Sim, temos o Kai, só que em bloquinhos como se fosse Minecraft. E tipo, do nada, aleatório, não tem nada a ver com Ninjago, em um set de LEGO Minecraft, bem, o Kai, simplesmente. Fenwick era o mestre escritor do Reino das Nuvens. Sim, ele era aquele cara que traiu os ninjas no Reino das Nuvens lá na 5ª temporada, e que depois foi atacado pelo Nimbus. Mas na história, a farpa no olho do Homem Cego, que foi a que a gente já falou aqui, é revelado que Fenwick desde sempre achava que as pessoas deveriam ser governadas. E já que ele era o mestre escritor, ele provavelmente tanto permitiu quanto escreveu várias das coisas ruins que aconteceram com os ninjas, até a 5ª temporada. Sem contar as coisas confirmadas, como o Moro ter fugido do Reino Amaldiçoado, foi escrito, por exemplo, pelo Fenwick. E talvez muitas outras coisas ruins que aconteceram durante os 10.000 anos em Ninjago que ele passou sendo mestre escritor. O que será de mais errado que ele fez, que ele já deixou passar? Então aí é um questionamento. Ronin e Nia é simplesmente um dos piores casais que eu já vi na história. Nem vou comentar muito porque isso é totalmente aleatório. Já vi gente shippando, conheço pessoalmente gente que acha que esse casal combina, eu simplesmente detesto. Então é isso, vamos pro próximo tópico. Tá bom, o que conecta o Ash, mestre elemental da fumaça anterior, com o Overlord? Acontece que o traje do Overlord da 3ª temporada tem um símbolo que também está presente na roupa do Ash. O que isso significa? A gente não faz a menor ideia. Mas talvez isso signifique que os dois tinham alguma conexão. De alguma maneira. Liber Gordon era o nome dado como apelido à personagem da mãe do Jay. É só um apelido, não é o nome dela de verdade. Esse nome foi dado por causa da mulher do Tommy Anderson. Sim, as aberturas japonesas têm covers. Você pode ouvir The Weekend Whip em japonês com as aberturas japonesas. E é realmente interessante, eu realmente não acho que é melhor que as versões americanas, mas vale a pena dar uma olhada. Pra quem não lembra, esse é o Clance. Ele fazia parte da tripulação do Nadakan. Porém, o que muita gente não sabe é que ele é um híbrido Serpentine. Ele é um híbrido de Hypnobrai com Venomari. Essas duas raças de Serpentine, ele é um híbrido delas. O que é estranho, já que durante a temporada que ele aparece, ele não apresenta a habilidade de nenhuma dessas raças. Ele não tem a hipnose dos Hypnobrai e nem o veneno dos Venomari. O que é curioso. Falando na tripulação do Nadakan, eles tiveram sua história contada nos curtas chamado Tall Tales. São vários minifilmes onde são contadas as histórias de cada um da tripulação do Nadakan. Porém, não se sabe quem escreveu esses curtas e, além do mais, eles não são canônicos, já que os Piratas do Céu foram recrutados há séculos atrás. Enquanto nos curtas, Ninjago é retratada como a Ninjago atual, o que não faz o menor sentido. Enfim, os curtas são legaizinhos, e se você assistir dá pra matar um pouco da saudade de Skybound. Mas infelizmente eles não são muito bons e também não são canônicos. Esse é o Magno, mestre do magnetismo. Ele deveria ser um mestre elemental da 4ª temporada, no Torneio dos Elementos. Porém, foi descartado assim como vários outros. Ele tem um design interessante, mas a gente não sabe muito além do seu poder, do seu visual que era planejado e o seu nome. O nome do Garmadon deveria ser Demic. Porém, esse nome já estava registrado por algum motivo e eles não conseguiram usar o nome. Então, eles criaram um novo nome, que é Garmadon, que eu acho realmente bem mais legal do que Demic.
No conceito original do filme de Lego Ninjago, os ninjas teriam que voltar no tempo para impedir que o Garmadon se tornasse mal. Sim, esse seria o grande plot do filme. Seriam os ninjas viajando no tempo. E além disso, eles também iriam enfrentar a Serpentine e o Grande Devorador. E cara, porque eu sinto que esse filme seria muito melhor do que a gente recebeu. Eu realmente gosto do filme de Lego Ninjago, mas eu acho que é provavelmente a coisa mais fraca que já saiu de Ninjago. E esse filme teria sido bem melhor se ele tivesse sido bem feito. Enfim, mesmo que não tenha acontecido, é uma ideia legal de se saber. Ultra Agents é uma marca da Lego que é totalmente separada de Ninjago. Porém, eles meio que compartilham alguns personagens, já que tanto a Tox quanto o Sr. Pale vieram de Ultra Agents. Isso é história velha já, tem muita gente que já sabe, mas sempre é importante relembrar. Esse é o Dirge, que é o visual beta do Craig, que a gente vê na temporada 11. É realmente algo bem diferente do que a gente recebeu. Parece realmente outro personagem. E ele parece até mais inteligente, assim, meio uma aura de Mestre Wu. Enfim, mais ideias descartadas que a gente nunca vai acabar vendo. Bem, nós sabemos da existência de um set que seria baseado na Casa da Árvore do Lloyd lá da primeira temporada. Aquela fortaleza gigante nas árvores. Temos até a imagem dele, mas infelizmente ele nunca foi lançado. E o motivo para nós é totalmente desconhecido. É estranho, porque não tem nenhum motivo aparente para ele nunca ter saído. Parecia um set pequeno, bacana. Mas infelizmente nunca o vimos como um set real. Pois é, não tivemos um The Weeknd Whip novo nem para Filhos de Garmadon e nem para Caçados, para a temporada 8 e 9 respectivamente. Isso acontece porque, segundo as pessoas que trabalharam no show, a música não combinava com o tom da temporada, que era para ser mais sério. Por isso, nenhuma das duas temporadas tem um remix novo do The Weeknd Whip. Igual o caso do Mestre Elemental do Magnetismo, temos esse que é o Mestre Elemental do Tempo. Só que na época que era para ele ser do Torneio dos Elementos. Ele foi descartado, não sabemos o porquê, mas talvez seja porque ele seria forte demais. No livro A Team Divided, também pode ser traduzido como um time dividido, é mostrado o que os ninjas passaram entre a terceira e a quarta temporada, mostrando inclusive como o Kai começou a atuar como o Shogun Vermelho. E depois que o Kai ganha uma luta, quem o desafia é um Serpentine chamado Zoltar. Enfim, mas é só isso? Bem, não, já que em 2016, num set de Ninjago Juniors, mais especificamente o set Lost Temple, temos essa minifigura Serpentine, que é só chamado de vilão Cobra. Porém, muitos especulam que esse seja realmente o Zoltar, e alguns chamam ele de Zoltar só porque ele não tem nome, então eles dão esse nome para a minifigura. E você, o que você acha disso tudo? Deixa nos comentários o que você está achando desse iceberg. Deixa seu like, se inscreve no canal para me apoiar e bora continuar o iceberg. Em um final alternativo de Mestres da Montanha, a temporada 13, seria mostrado os Mances e os Cackles se unindo para construir uma montanha do Cole no coração da montanha. E sério, como isso seria incrível! Mas infelizmente por conta de tempo, não tivemos essa cena. Porém, foi confirmado que sim, uma estátua do Cole foi construída no coração da montanha de Shintaro. Só não foi mostrado na série. A mãe de Skylar nunca realmente apareceu na série. Porém, em uma história chamada Espiral Amber, que acontece entre a temporada 9 e a temporada 15 Cristalizados, a Skylar tem uma visão da sua mãe. E assim ele embarca numa aventura junto da Camille. Sim, a mestre elemental da forma. Porém, no final, ela acha uma forja e descobre que tudo era uma armação do mestre original do Amber, que
que era um fantasma que estava dentro da forja, preso, aprisionado, e queria ser livre. Enfim, se vocês quiserem um vídeo falando da história do Espiral Âmbar, é só deixar aqui nos comentários e deixar muito like nesse vídeo. Enfim, voltando ao tópico, não sabemos o que aconteceu com a mãe da Skylar. Em uma história chamada Amber Legacy, seria explicado o porquê ela se casou com Chen, porque ela não estava nas Guerras Serpentine e talvez o porquê dela ter ido embora. Porém, essa história foi cancelada e tem praticamente zero chances de ser lançada. 1.21 gigawatts. Isso parece familiar para você? Bem, se não, eu vou ter que explicar a referência. 1.21 gigawatts é a energia que precisa ter para o DeLorean viajar no tempo lá no filme De Volta para o Futuro. Legal, mas o que isso tem a ver com Ninjago, você me pergunta? Em uma revista, na parte do Jay, é escrito que quando o Jay usa os seus poderes elétricos com toda a força possível, ele cria 1.21 gigawatts, fazendo a referência à cena icônica de Volta para o Futuro. Bem, essa é uma das teorias mais discutidas de toda a fandom de Ninjago, que teoriza se o primeiro mestre Spinjitzu teria tido uma esposa. Afinal, ele tem 2 filhos. Mas nunca foi revelado se ele tinha ou não. E se ele tinha, alguma coisa aconteceu com ela, né? Já que ela não aparece em nenhum flashback. Bem, a teoria mais aceita pela maioria dos fãs é que o primeiro mestre Spinjitzu criou os próprios filhos usando o poder da criação, o que descartaria completamente a possibilidade do primeiro mestre Spinjitzu ter uma esposa. Mas era uma teoria realmente pra pensar. Bem, no início do vídeo eu falei sobre a censura do Zane na geladeira, mas aqui eu peguei os casos mais interessantes aqui pra gente dar uma olhada. O primeiro é na primeira temporada, onde a cena do Jay se vestindo de mulher pra ficar no trilho do trem simplesmente foi retirada da versão do Reino Unido, na Austrália e na Rússia. Além disso, em alguns países específicos, também foi retirada totalmente a cena do Sr. E sendo desmontado pelo Garmadon por ser considerada muito violenta. Um dos casos mais engraçados pra mim é o Garmadon em Cristalizados na Alemanha, onde ao invés dele morrer, ele dizer pro Lloyd que o Garmadon estava simplesmente cansado e ele dormiu. E aí o Lloyd entrou na forma Oni porque o Garmadon estava cansado? Tipo, não faz sentido nenhum. E eu acho que um dos casos mais populares é o casal lésbico de Prime Empire, que supostamente aparecem no episódio Um Passo Pra Frente, Dois Passos Pra Trás, da temporada 12, obviamente. E por causa dessas duas personagens que nem aparecem, não falam nada, o episódio simplesmente nunca foi exibido na Rússia e na Malásia. Então, tipo assim, tenso. Bem, esse tópico é triste. O Brent Miller é o dublador americano do Zane. E ele via cartas, né? Tipo assim, em geral, que mandavam pra ele. E uma fã mandou uma carta pra ele e se chamava Antônia. E a carta era um dos últimos pedidos dela, porque ela tava doente. Tipo, muito doente. Daí o Tommy Anderson, vendo o vídeo, ele quis fazer uma personagem homenageando a menina, sendo essa a Antônia da série. Eu, infelizmente, não achei informações se a Antônia, da vida real, tá viva ou não. Mas espero que ela esteja bem. Sim, havia uma época onde todos os fãs de Ninjago acreditavam que o Scales Jr. morreu em um acidente de jet ski. Tipo assim, bizarro. Isso foi afirmado pelos irmãos Hangman, só que isso não é mais canônico pelo visto, já que eles falaram que isso teria acontecido há 2 anos. Isso na época da 8ª temporada. Porém, ele apareceu durante a 7ª temporada, que se passa 1 ano antes da 8ª. Então não tem como ele ter morrido 2 anos antes de Filhos de Garmadon, sendo que em Mãos do Tempo ele estava vivo. Então, pelo visto, o Scales Jr. tá vivo. É, sim. Ronan, Nia, Skylar, Pixel, todos esses personagens têm uma coisa em comum. Todos eles tiveram spin-offs, pelo menos tentando produzir eles, né? Mas acabaram não indo pra frente.
Infelizmente, já que eu adoraria um spin-off do Ronan. É um dos meus personagens favoritos de toda a série e com certeza eu quero ver mais dele no futuro. Mas infelizmente nenhum desses personagens teve um spin-off. Bem, muita gente tem essa teoria de que, na verdade, o Overlord é parte dragão e parte Oni igual o primeiro mestre Spinjitzu, mas não, ele não é parte dragão e não é parte Oni, pelo menos até onde a gente sabe. O Overlord tem a ver com a escuridão, com as trevas, não com a destruição. A destruição é o elemento dos Oni. Já as trevas, a escuridão, é o mal. É tipo só o mal mesmo. Mesmo que pareça que o Overlord tem alguma conexão com os Oni de alguma forma. Mesmo assim, ele não é parte dragão de jeito nenhum. Então, não, teoria falsa. Bem, esse tópico é complexo, então eu vou elaborar aqui. Em Ninjago temos minifilmes. E nesses minifilmes temos um que é a batalha do Wu contra o Garmadon. A batalha que fez o Garmadon ser banido pro submundo, inclusive se encontrando com o Samukai. Porém, vamos parar para pensar. Nessa época, o Wu e o Garmadon já tinham milhares de anos. Mesmo assim, eles tinham aparências jovens. Tipo, bem jovens. E se o Garmadon ficou preso no submundo, desde lá até os pilotos, significa que o Garmadon teria que ter o Lloyd antes desse curta acontecer. Ou seja, se considerarmos que o Lloyd tem 10 anos no episódio 1 da primeira temporada, significa que o Wu e o Garmadon têm que ir disso aqui pra isso aqui em 10 anos, sendo que eles têm milhares de anos e ainda continuam jovens. Tipo, tem muitas teorias para tentar explicar o envelhecimento do Wu e do Garmadon durante esses últimos 10 anos. Mas a teoria que o Tommy Anderson aprova é a que a distância do Wu e do Garmadon acabou fazendo eles envelhecerem mais rápido de alguma forma. Tipo assim, ainda não faz tanto sentido, mas pelo menos a gente tem uma justificativa. Sim, o Ronan tem uma família. Em uma afirmação, o Tommy Anderson afirmou que imaginava o Ronan tendo 3 filhos e uma esposa exigente. Mas nesse caso é só a imaginação do Tommy Anderson. É como ele pensava que poderia ser, mas nada confirmado. Mas, na história Way of the Departed, é revelado que o Ronan tem uma esposa e uma filha. E obviamente as duas desaprovam completamente o trabalho dele de ser um ladrão caçador de recompensas. Mas o Ronan faz isso para sustentar a família dele. Além de um pequeno problema, né? Até a 5ª temporada acabar, ele tinha que pagar o Arqueiro das Almas. Então ele precisava de bastante dinheiro. Um cara no Reddit relatou que achou episódios da temporada 9 caçados em sites suspeitos. Tipo, eu nem tô falando de pirataria. Obviamente eu não fui pesquisar pra ver se isso era verdade ou não, mas vamos confiar nas pessoas do Reddit que foram procurar e, obviamente, não. Essa é uma das coisas mais idiotas que eu já tive que procurar. Tá, esse tópico aqui se refere a alguns pôsteres de Ninjago, mais especificamente o pôster de Seabound e de Cristalizados. O pôster de Cristalizados claramente tem inspiração no pôster de Vingadores Ultimato. Literalmente, é exatamente o mesmo pôster. Ele só troca os personagens. Mais uma coisa interessante é que em 2021 foi lançada a temporada Seabound, a temporada 14 que era focada na Nia. E em 2023, a Marvel lançou Pantera Negra Wakanda pra Sempre. E se pegar os dois pôsteres, alguns fãs começaram a relatar algumas semelhanças. Tipo, ok, é parecido, mas eu acho que não é nível o pôster de Cristalizados. E eu duvido muito que o pôster de Wakanda pra Sempre tenha sido inspirado em um pôster de Lego. Então, eu acho que não. No jogo Lego Universe, tínhamos o personagem ninja que era o Neido, que era o mestre da imaginação, que ele podia criar tudo que ele quisesse usando a sua imaginação. Obviamente esse personagem não é canônico na série e só existe no Lego Universe. Bem, originalmente o nome do Nadakan seria Azad.
Porém, o nome dele foi alterado por semelhanças com o nome de um ditador real. Eu não vou falar o nome dele aqui por medo do meu vídeo ser prejudicado, mas é um ditador da Síria que é bem conhecido. Mesmo com a mudança de nome na série, de Azad para Nadakan, em alguns lugares como Prime Video, a sinopse de episódios continuou se referindo ao Nadakan como Azad, mas logo foi corrigido. Bem, no filme de Ninjago e no conjunto de Lego Ninjago City, temos uma personagem chamada Evie Walker, que tem cabelos marrons igual os do Jay, e também tem como sobrenome Walker, o mesmo sobrenome do Jay. E daí começaram a especular que, pelo menos no universo do filme, o Jay teria uma irmã. E nada nunca foi confirmado, mas é uma teoria dos fãs até hoje. Bem, já citamos nesse iceberg a existência do filme do Clutch Powers. E o antagonista principal desse filme é um ser chamado Ômega, que eles tratam como um ser alienígena. Mas e se o Ômega do filme do Clutch Powers for na verdade o mesmo Ômega de Marcha do Zone? Sim, tem essa teoria de que o Ômega estava lá desde o filme do Clutch Powers. E na verdade isso é até uma teoria muito boa, porque até quem assistiu o filme do Clutch Powers, eles não ligam, né, a conexão entre esses dois personagens de mesmo nome, que na verdade pode ser um personagem só. Mas isso não passa de uma teoria. Bem, os Skulking, né, os esqueletos, eles são guerreiros que não aceitaram a sua morte. Então, ao invés de ir para o mundo dos mortos, eles viraram esqueletos no submundo, formando assim os Skulking. Mas os esqueletos já foram humanos, inclusive os Samukai. Então foi perguntado pro Tommy Anderson se a alma do Samukai no Reino dos Mortos seria parecida com a de um humano. E Tommy Anderson respondeu que dificilmente. Então o Samukai estaria tipo assim, tão preso a essa forma esquelética que dificilmente ele seria parecido com um humano quando ele estivesse no Reino dos Mortos. Falando no Reino dos Mortos, uma das questões de Dragon's Rising, que até agora não foi desvendada, é como funciona o Reino dos Mortos depois da fusão, já que a fusão juntou todos os reinos. E perguntando pro Doc Wild, que é o principal escritor da série nesse momento, ele respondeu sem exceções, todos. E nós não sabemos como o Reino dos Mortos funciona agora em Dragon's Rising, já que ele teoricamente teria que estar no plano dos vivos agora. Então é esperar para ver se isso vai ser abordado na série. Se olharmos para a arte beta do Garmadon, a gente pode ver semelhanças com os Guerreiros de Pedra, mais especificamente o General Kozo. Então pode-se dizer que o Kozo, na verdade, vem do visual beta do Garmadon. A única espécie de aliens, entre aspas, que a gente conhece, são aqueles parasitas que comem metais, que a gente viu que vivem naquele meteoro lá na temporada 3. De resto, não temos mais nada sobre o espaço. Não fazemos a mínima ideia de como o espaço funciona em Ninjago. Se ele tem conexão com os reinos, tipo, é um espaço diferente para cada reino, como isso funciona? Bem, parece que a gente vai ficar com essa dúvida, porque não parece que Dragon's Rising tá seguindo num caminho que a gente vai explorar alienígenas. Inclusive, uma temporada no espaço era uma ideia, que provavelmente teríamos ninjas no espaço, porque o lugar de ninja é no espaço, obviamente. Mas essa ideia não foi pra frente. Não, só não. Se eu não me engano, essa teoria começa desde que eles vão parar no Reino do Jamais, e a partir daí seria um sonho ou barra pós-vida do Lloyd. Primeiro que não faz sentido, já que se ele morresse, ele iria pro Reino dos Mortos. E também que, como que a série continua depois disso? Como que temos visões diferentes de outros personagens que não são Lloyd? Então, tipo assim, essa teoria não faz o menor sentido.
Ai, meu Deus, eu vou ter que falar sobre esse tópico. É uma piada com a frase "toda cópia de Mario 64 é personalizada", que era usada em ARGs ou ARGs, se você preferir, de Super Mario 64, onde dizia que toda cópia do jogo era personalizada para cada pessoa. E isso virou um meme, já que agora tudo era personalizado segundo as suas memórias ou sei lá o que. Então você aí que tem um set de Lego, pois sua mente está sendo aí manipulada pela Lego e pelo governo americano, sei lá, pelos alienígenas, parasitas de metal, sei lá. O mangá de Lego Ninjago, também conhecido como Lego Lego Let's Lego Ninjago, é um mangá meio de comédia assim, de Ninjago, que foi lançada entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016 na revista CoroCoro. Das 6 edições, apenas 3 foram traduzidas para o inglês. E são hilárias as histórias. É no estilo de personagens cabeçudinhos e, sério, são muito engraçados. E daí que vem o Zane bombado. Não esse Zane bombado. Enfim, se conseguir dar uma conferida, tem aí na wiki de Ninjago. Vê lá que realmente são umas ilustrações bem divertidinhas. Bem, chegamos aqui no fundo do poço. Esse tópico se refere ao quão impossível é você literalmente morrer em Ninjago. Tipo, não tem como você literalmente morrer, já que quando você morre, você tem 3 caminhos. Se você fez algo muito ruim ou foi banido, você vai pro reino amaldiçoado. Se você não aceita sua morte, você vira um esqueleto Skulking. E se você só morre como a maioria, você vai pro reino dos mortos normal. E tipo assim, depois que você entra nesse reino dos mortos, é impossível de você morrer lá. Então, você nunca para de estar vivo em Ninjago. Você só é exilado assim dos outros reinos, indo pro reino dos mortos. Então o conceito de morte que a gente conhece simplesmente não existe em Ninjago. Bem, e esse foi o especial de 1000 inscritos. Muito obrigado por tudo, eu amo cada um de vocês, sério. Obrigado por apoiar esse conteúdo, tipo assim, tá sendo uma honra fazer isso. E bora crescendo cada vez mais. Vamos virar o maior canal de Ninjago do Brasil, do mundo. Vamos continuar nossa caminhada e vendo o que vai dar. Eu agradeço a cada um de vocês. Vocês são incríveis, lindos, cheirosos, maravilhosos. E por favor, compartilhe esse vídeo, sério. Lembra aquele cara que não assiste mais Ninjago? Faz ele assistir de volta. Fala do meu canal, compartilha com quem você sabe que gosta. Porque aí você vai estar apoiando meu conteúdo. E esse vídeo deu muito trabalho. Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra apoiar. Porque, sério, tá sendo uma tortura editar isso aqui. Bem sério, falando sério, obrigado por tudo mesmo. Vocês são demais. E eu vou indo. Fui!